Boa tarde, amigos e amigas do Observador Político, ouvintes da FM 93, telespectadores da nossa TV. Hoje iniciar o programa me solidarizando com os amigos, com os familiares de Francisco Dantas da Rocha, que talvez muita gente não conheça por esse nome, mas com certeza já ouviu falar em Chico da Prefeitura. Chico foi vereador por 6 mandatos, elegeu-se a primeira vez em 1988, e ficou na Câmara Municipal até 2016, até 2012, né? Quando ele adoeceu e o irmão Dão foi candidato, mas eu tive a oportunidade de conviver com Chico, que muita gente pensava até que Chico não tinha formação alguma, alguns achavam que Chico era até analfabeto, mas não era não, Chico tinha até graduação. E era uma figura muito pitoresca, engraçado, fazia muita zoada. E se hoje a gente vê algumas pessoas na Câmara agredindo as outras, rompendo relações sem se falar, em outros tempos na Câmara, eu e Chico, por exemplo, estivemos em bancadas opostas, tivemos embates bem firmes, mas saímos do plenário tudo ok. Saíamos conversando, nossas desavenças eram estritamente políticas, era questão de bancada, a gente não tinha problema pessoal, sempre tive um bom relacionamento com o Chico e com toda a família dele, hoje eu já passei lá na casa dele, é Emílio Castelar, né? A rua Emílio Castelar, perto de Sônia Lanches, o sepultamento será às 4 horas da tarde, e assim, é uma figura que nunca saiu do seu bairro, foi vereador por 24 anos e nunca deixou o bairro, nunca se mudou de casa, enquanto em outros tempos a gente já viu vereador, pessoas se eleger para o cargo de vereador e logo se mudar do seu bairro. O Chico sempre ficou lá, tinha uma característica interessante, o portão da casa dele era sempre aberto. Abria ali 5, 6 da manhã, só fechava tarde da noite, tinha sopa para todo mundo, feijão, estava sempre de portas abertas, recebia todo mundo, era uma referência no bairro. E Mossoró perde, sem dúvida alguma, uma figura importante da sua história política, uma figura interessante, principalmente ali para o bairro do Grande Santo Antônio, Barrocas, que perde aí a figura de Chico da Prefeitura. Então a gente, no início desse programa, só esse registro, deixa nosso abraço, nossa solidariedade e o desejo, né, que Deus, que os espíritos de luz estejam no amparo de Chico e de toda a sua família. Boa tarde, amigos e amigas da nossa TV, ouvintes da 93 FM. Quero estar aqui também prestar a minha solidariedade a Chico da Prefeitura, Juventude, como ele era conhecido. E eu, bem antes dele ser vereador e adentrar na política, nós convivemos juntos, na velha e querida 12 anos. Ele é um pouco mais velho que eu, mas eu garoto, ele já rapaz, e a gente participava, brincava, jogava bola, rachas, lá na 12 anos. Fica daqui a saudade, os nossos votos de pesar, o meu abraço a Chico, que depois adentrou na política e fez carreira. Estava com problemas de saúde diversos, internado, e veio a falecer ontem, ainda novo, nos seus 68 anos. Daqui, um grande abraço ao amigo, desejando que Deus o receba lá no seu plano superior, e os nossos votos de pesar a toda a família enlutada. Olha, ontem, dia 14, vazaram
mais informações acerca da delação premiada do ex-ministro Antônio Palocci. Que, claro, é evidente, principalmente quem é ligado, quem é petista, quem é ligado ao ex-presidente Lula, trata logo de desqualificar. Eu prefiro não, porque Palocci era umbilicalmente ligado ao presidente Lula, da cozinha da casa do presidente. Todo mundo sabe disso. E o presidente está aguardando um novo julgamento, a questão da casa em Atibaia e a informação da Isto É, que traz com detalhes a matéria, usa o termo que o ex-presidente Lula foi torpedeado mais uma vez ontem, quarta-feira, pelo vazamento de mais um trecho importante dessa delação de Antônio Palocci. Palocci diz que empresas por ele contratadas destinaram 270 milhões para o financiamento de campanhas do ex-presidente Lula, da ex-presidente Dilma, no período de 2002 a 2014, portanto, durante 12 anos. O dinheiro, segundo a delação de Palocci, foi entregue ao PT por empresas que se beneficiaram em troca de desonerações tributárias, linhas de crédito no BNDES, BNDES, auxílio a fusões de empresas e apoio da base de governo à medida do seu interesse. Nomes mais não foram citados, ou pelo menos não vieram a público, mas segundo Palocci, também os grandes bancos destinaram 50 milhões para as campanhas de Lula e Dilma. E até mesmo a Ambev, da cervejinha, fabricante de bebidas, também destinou elevados valores para financiar campanhas petistas com a intermediação de Palocci e do ex-tesoureiro do PT, João Vacar Neto. Aí segue a matéria. Fala-se também, Gleisi Hoffmann recebeu, e por aí vai toda essa história que a gente imagina e que às vezes passa a ter mais detalhes como agora. Está dito, está posto, está na revista Isto É. Repetimos a frase aqui da matéria da reportagem. Mais uma vez, o ex-presidente Lula e alguns outros são torpedeados pela delação de Palocci. O nosso livro de hoje é um baita livro também, hein? O Silêncio das Montanhas, de Khaled Hosseini. Esse livro é um romance que atravessa 6 décadas, 4 países, o Afeganistão, a França, a Grécia e os Estados Unidos, e conta a história de 2 irmãos separados na infância. Daí você pode imaginar que é um baita de um livro. Pode participar a partir de agora pelo nosso WhatsApp 988686150 e fazer a sua inscrição. César, boa tarde. Boa tarde, Edmundo. Boa tarde, Laire Neto. Amigos do Observador Político. O falecimento de Francisco Dantas da Rocha deixou a política de Mossoró de luto e moradores de bairros da zona norte da cidade órfão do seu mais legítimo representante. Chico da Prefeitura perdeu a luta pela vida às 13 horas desta quarta-feira, dia 14 de agosto de 2019, em um leito de UTI do Hospital Wilson Rosado, onde ele estava internado desde a primeira quinzena de julho para tratar de problemas cardíacos. Não resistiu aos 68 anos de idade. O Juventude, como Chico da Prefeitura gostava de ser chamado e se dirigia assim às pessoas, cumpriu 6 mandatos na Câmara Municipal de Mossoró entre os anos de 1989 a 2012. A sua primeira eleição aconteceu no pleito de 1988, justamente na primeira eleição vitoriosa da prefeita Rosalba Ciarline, com quem ele somou no palanque eleitoral. Depois, Chico da Prefeitura renovou o mandato em 5 eleições seguidas,
1992, 1996, 2000, 2004 e 2008. Na eleição seguinte, em 2012, ele ficou fora devido a problemas de saúde. Naquele ano ele sofreu uma parada cardíaca que levou à UTI de um hospital por vários dias. Naquela disputa ele foi substituído pelo irmão, João Batista da Rocha, o líder comunitário Dão, que não obteve êxito. Nas últimas eleições municipais, em 2016, Chico da Prefeitura tentou voltar à Câmara Municipal, mas não obteve sucesso. A sua candidatura pelo PP obteve apenas 1.081 votos, 0,80% dos votos válidos. Por 2 vezes, Chico da Prefeitura tentou se eleger deputado estadual, a primeira em 2006, chegando a receber 9.411 votos só em Mossoró, mas não foi o suficiente para somar votos que pudesse lhe dar um mandato de deputado estadual. Em 2010, outra vez, Chico da Prefeitura foi candidato à Assembleia Legislativa e teve uma votação bem interessante. No estado, foram 21.456 votos, 1,25% dos votos válidos. Em Mossoró, a sua votação foi estupenda. Ele recebeu 19.093 votos, ficando assim em uma das suplências de sua coligação. Nessas disputas de 2006 e de 2010, Chico da Prefeitura vestiu a camisa do PFL, hoje Democratas. Na Câmara Municipal, Chico da Prefeitura conquistou o respeito dos colegas e dos servidores. Na vida pública, conquistou vitórias, sempre defendendo os interesses e benefícios dos moradores de bairros como Barrocas, onde sempre residiu, Santo Antônio e Bom Jardim. Francisco Dantas da Rocha nasceu em Mossoró no dia 19 de março de 1951. Era servidor público aposentado. Ele deixa a viúva, Dona Marisa de Oliveira Nogueira da Rocha, com quem teve 4 filhos, Antônio Roberto, Roberta Carine, Rondinelli e Rafaela Nogueira. O corpo de Chico da Prefeitura está sendo velado na residência da família, na rua Emílio Castelar, número 695, no bairro Barrocas. O sepultamento ocorre na tarde desta quinta-feira, no cemitério de São Sebastião. Fiz e tive o prazer de fazer a última entrevista de Chico da Prefeitura para publicação em jornal impresso. Essa entrevista foi publicada no Jornal de Fato no dia 20 de janeiro de 2013. Chico da Prefeitura ainda com a saúde debilitada, porque ele estava se recuperando daquele problema ocorrido com ele em 2012. Foi uma conversa franca, uma conversa em que ele fez uma viagem na sua trajetória política, uma trajetória de 6 mandatos, contou fatos interessantes da história política de Mossoró e fatos pitorescos de suas caminhadas eleitorais. E me chamou a atenção na entrevista quando ele, de forma emocionado e até como se fosse uma despedida da vida pública, ele disse a seguinte frase, abre aspas, sou feliz por tudo que fiz pelo povo de Mossoró. Chico da Prefeitura era um amigo, eu chamava de juventude. E ele sempre que me encontrava, que quando eu o cumprimentava como Chico da Prefeitura, o Juventude, ele dizia, o vereador sem frescura. De fato, era um vereador sem frescura, porque sempre foi um político do povo. Aqui vai nossa solidariedade a toda a família enlutada, aos amigos também, e correligionários e eleitores que sempre estiveram com Chico nas suas disputas políticas e eleitorais. Bom, o presidente Jair Bolsonaro publicou hoje um decreto, dos radares, Sim. que a partir de segunda-feira
está proibido pela Polícia Rodoviária Federal e por outros órgãos a utilização de radares móveis. Elas foram despachos. Despachos, né? A proibição de radares móveis nas BRs, nas estradas federais brasileiras. Então, exemplo, você vai daqui para Natal, se você sabe onde tem um radar, você diminui ali. O restante da estrada não vai ter perigo de ter radar. O que é que isso significa? O que é que pode significar? Que as pessoas, na certeza de que não haverá fiscalização, podem meter os pés, acelerar mais, provocar mais acidentes. O despacho diz que está suspenso o uso desse tipo de equipamento até que o Ministério faça um estudo, um levantamento, tarará. Só um adendo aqui. Na realidade, os despachos, eles suspendem o uso de radares fixos, móveis e portáteis. Então, quer dizer que não tem radar nas estradas? Não. Então, segunda-feira... A partir de segunda-feira. A partir de segunda-feira. Isso é muito preocupante, porque quando você fala indústria da multa, meu amigo, indústria da multa é se alguém que está dirigindo certo for multado por pilantragem, por uma coisa que não fez para arrecadar dinheiro. Mas se a lei diz que o limite é 110 e você vai a 150 e você é multado, você não está sendo multado porque existe indústria da multa, não. Você está sendo multado porque não respeitou a lei. Isso não é óbvio, não. Isso é tão claro na minha mente que eu fico sem compreender como é que uma pessoa reclama porque foi multado ao dirigir falando ao celular, sem o cinto de segurança, em alta velocidade. Eu já fui multado várias vezes e só recorri quando entendi que havia sido multado de forma equivocada. Das outras vezes, paguei a multa. É o justo, é o correto, você tem que pagar pelo erro que você comete. Você vai daqui para Fortaleza, a gente brinca dizendo que já bota na contabilidade da viagem uma multa. Porque é radar em banda de lata, na estrada e quando entra em Fortaleza. Mas se vocês olharem os números de acidentes que tinham antes desses radares e os números de acidentes com vítimas fatais que tem depois dos radares, diminuiu muito a quantidade de mortes. Porque, infelizmente, nós, todos brasileiros, a gente só aprende quando pesa no bolso. Então, se for só multa de advertência, não vai valer de nada. Tirar os radares das estradas só tem uma possível consequência: o aumento do número de acidentes, o aumento do número de mortes nas estradas. E você que está nos assistindo, nos ouvindo, pode até dizer, mas eu ando na velocidade correta. Ok, você responde por você e pelos outros. Olha, a Câmara dos Deputados aprovou ontem, à noite, dia 14, noite de quarta-feira passada, o texto base do projeto de lei que trata da criminalização do abuso de autoridade. A matéria foi aprovada por votação simbólica, sem contar os votos individuais dos deputados presentes, PSL, Cidadania, Novo, tal, partidos que estavam lá presentes. É preciso, já há muita polêmica em todo o assunto, o texto define os crimes de abuso de autoridades cometidos por servidores públicos, militares, membros dos poderes legislativo, executivo, judiciário, do Ministério Público e dos tribunais ou conselhos de contas, e prevê ainda pena de detenção de 6 meses a 2 anos e multa para quem fotografar ou filmar preso, investigado ou vítima sem seu consentimento, com o intuito de constranger a pessoa. A exceção é apenas se a fotografia ou filmagem for para produzir prova em investigação criminal ou processo penal, ou ainda para documentar as condições de estabelecimento penal. Aí tem um bocado de coisa mais adiante, agora isso aqui vai dar, entendo eu, uma confusão danada. Vai dar muito o que falar. Vamos lá. Olha, eu dei uma olhada nos pontos e tem pontos
que realmente são preocupantes, porém tem pontos que vejo com muita importância, né? Pontos preocupantes, esses que Edmundo citou agora, são preocupantes sim. Aquela questão, tem um ponto que sobre o uso de algemas, que a partir de agora, se for para a sanção presencial e assim for sancionado da forma como está sendo aprovada na Câmara, tem um ponto que diz que a algema só pode ser colocada em presos que ofereçam algum risco de reação ou de fuga. E aí eu quero entender como é que a polícia pode definir se algum preso, qual o preso que está oferecendo uma reação ou um risco de fuga e qual o preso que não está. Por exemplo, um narcotraficante, né? Evidentemente que é um elemento perigoso, mas se ele receber voz de prisão e ele não reagir e não apresentar nenhuma reação que possa correr, que possa fugir, coloca algemas ou não coloca algemas? Como é que vai se definir isso? Então isso é preocupante. Eu concordo plenamente, por exemplo, que um cadeirante, né, que cometa algum crime, né, eu penso que é uma situação de humilhação até. Nós tivemos aquelas cenas da polícia colocando algemas no ex-deputado Paulo Maluf, né? São cenas humilhantes. Paulo Maluf não reagiu, né? Não tem a saúde para correr, para fugir. Mesmo assim, a Polícia Federal colocou algemas na hora que foi cumprir o mandado de prisão. Realmente são situações humilhantes. Mas dá sim alguns pontos que foram definidos e aprovados na Câmara dos Deputados. Preocupa muito porque vai reduzir o poder de investigação das instituições, reduz até a atividade jornalística, na medida em que proíbe a exposição de presos, proíbe o uso de fotografias e uma série de coisas. É um momento de preocupação e essas decisões elas chegam num momento que está se procedendo ou passando, transmitindo ao brasileiro a esperança de que o crime pode ser combatido, de que as instituições possam combater o crime. Não apenas o crime do narcotráfico, o crime de homicídio, etc. Mas principalmente o crime de colarinho branco, que envolve políticos, que envolve empresários, que envolve pessoas que usam o poder público, os cofres públicos, para interesses pessoais. Eu considero isso a mesma questão que eu falei aqui com relação à indústria da multa. Se você dirige corretamente, dentro dos limites, você não vai ser punido. Se um juiz, se um promotor, se um policial agir dentro da lei, dentro dos limites da lei, não haverá perigo de sofrer nenhuma punição. Para mim, quem está esperneando por causa da lei de combate a abuso de autoridade é porque comete atos de abuso de autoridade. Por exemplo, quem divulga uma gravação feita sem autorização judicial, um juiz que faz isso, ele está cometendo um abuso. Ele tem que ser punido por isso. É óbvio que ele tem que ser punido por isso. Ele não está acima da lei. Um policial que executa uma pessoa, ele tem que ser punido por isso. Um promotor que por pura pirraça coloca um processo contra alguém, joga o nome dessa pessoa na lama, joga como diz, já que o presidente está falando tanto em cocô, né, ele fala todo dia quem pode fazer, quem não pode, um promotor faz isso com a honra de alguém. Sem prova, sem indício, sem nada, ele tem que ser punido por isso, sim. Uma curiosidade. Ninguém está acima da lei. Uma curiosidade. Ninguém. Um juiz que cometa esses excessos, ele vai ser julgado por quem? Não, aí mas vai ter a lei. A lei já existe lei de abuso de autoridade.
Você já viu algum juiz ser punido por abuso de autoridade? Não, mas não tem essas regras que estão nessa, não. Nós tivemos 2 desembargadores no Rio Grande do Norte que desviaram dinheiro de precatórios. Mas isso é o Código Penal. Tudo bem. Né? Não é uma lei específica Mas quem do que vai abuso de julgar esses autoridade. juízes? Bom, aí juízes... nós temos que acreditar que os juízes, tem os juízes honestos, Sim. que vão seguir a lei, né? Ora, a não ser que no não sejam honestos. momento em que a gente tem um ministro como o Gilmar Mendes, que diz que a justiça brasileira está desmoralizada, é palavra dele. Palavra de Gilmar Mendes, um juiz da Suprema Corte brasileira. Diz que o judiciário brasileiro está desacreditado. E aí nós temos, e eu concordo com ele, está desacreditado inclusive por conta dele. Eu concordo perfeitamente do que ele diz, por conta dele e por conta de outros. Né? E aí nós tivemos 2 desembargadores no Rio Grande do Norte que desviaram para suas contas pessoais, contas bancárias, milhões de reais de precatórios. Eles foram processados, foram julgados, foram condenados. Qual foi a pena que eles receberam? A aposentadoria. Eles foram aposentados recebendo os mesmos valores que recebiam quando eram desembargadores efetivos. Essa é a pena. Tem um caso de uma juíza federal lá da Bahia que se envolveu emocionalmente, namorou com um traficante e recebeu em sua conta pessoal dinheiro do tráfico. Exatamente. E libertou o cara. Exatamente. A punição dela foi aposentadoria compulsória. Pô. O cara passa no concurso para juiz com 28, 30 anos, faz uma bobagem lá, faz o que o presidente disse que a gente só pode fazer um dia sim, um dia não. Aí qual é a pena dele? Vai ser aposentado com 30 anos, pro resto da vida, ganhando saláriozão lá de juiz. Exatamente. Aí a pergunta veio logo, quem é que vai punir o STF? Verdade. Nós tivemos também... Nós estamos falando bicho, aqui. a gente tem que partir da premissa que há juízes honestos. Exatamente. Que os juízes são honestos. Que os que praticam abuso de autoridade, os que praticam ilícitos, são exceção. E que os honestos, os corretos, farão valer a lei. Eu prefiro crer nisso. Verdade. Olha, volta nessa questão, Lairina, que você trouxe da suspensão do uso de radares fixos, móveis e portáteis nas rodovias federais do Brasil. Eu mergulhei nos despachos e me chamou a atenção a justificativa do documento assinado pelo presidente da República. Abre aspas, isso para o objetivo da decisão dele. Evitar o desvirtuamento do caráter pedagógico e a utilização meramente arrecadatória dos instrumentos e equipamentos medidores de velocidade. Fecha aspas. Essa decisão do presidente Jair Bolsonaro me parece uma decisão que atrai o aplauso da massa. Né? Tem muita gente vibrando com essa decisão do presidente Jair Bolsonaro. Por outro lado, aqui do Rio Grande do Norte, nos últimos dias, a Polícia do Trânsito Estadual montou blitz em todas as regiões do interior do estado. Essas blitz não estão acontecendo nas cidades de médio e grande porte, por exemplo, Mossoró, Natal. Está acontecendo no interior do estado. Que blitz são essas? Para pegar veículos que não estejam com a documentação atualizada. Tem um clima de revolta, né, no interior do estado, principalmente na região do Seridó e aqui na região do Alto Oeste. Ontem, por exemplo, em 24 horas, na região do Alto Oeste, entre as cidades de Patu e Pau dos Ferros, e aí passa por Rafael Godeiro, Almino Afonso, Lucrécia e outras, São Francisco do Oeste e tal, foram apreendidos, a polícia apreendeu 40 veículos. Né? DPRE, Polícia Estadual. Eles podem agir porque é estadual, né? Sim, estadual. Aí A colocação aqui do Tiago Moura, você está falando. Qual a leitura que está se fazendo? E aí vem nessa questão da autorização arrecadatória. O que é que está se dizendo? Inclusive, deputados estaduais já fizeram discurso no plenário da Assembleia condenando esse tipo de fiscalização. O que é que estão dizendo?
O governo está precisando arrecadar. Fato. E precisa mesmo. O Detran, a conta do Detran passou para a conta do Estado, para a conta única do Estado. O Detran não tem mais autonomia financeira. Essa conta é conta única, é do Estado. E aí o governo determinou essas blitz para pegar essas motos que estão ilegais e de fato estão. Agora, vá convencer o cidadão que mora num sítio, que usa a sua moto, antigamente usava-se o jumento, ou se usa a moto, para andar em estradas vicinais esburacadas e que não tem a cultura de pagar imposto. A revolta está muito grande. Essas pessoas bateram a porta de deputados que representam essas regiões e os deputados estão com um discurso afiado, um discurso de pressão. Inclusive, o deputado Tomba Faria, lá da região do Inharé, Santa Cruz do Inharé, terra de Santa Rita de Cássia, ele disse que o governo está perdido, está querendo tirar dinheiro dos pobres para resolver os seus problemas. Outro discurso bastante inflamado, quem fez foi o deputado Kelps Lima, do Solidariedade, atacando o governo por conta dessas blitz surpresas que estão sendo realizadas no interior do estado. Olha, o Eduardo ainda nessa questão do trânsito, só citando aqui, estão multando indiscriminadamente, no caso, aqui os agentes de trânsito. Eles foram notificados por não usar cinto de segurança. É motorista profissional, estava de cinto e o veículo mencionado na notificação é equipado com os sensores SRS que não permitem trafegar sem cinto. Aí como é que multa que o cara está sem cinto? Aí ele recorre. Exatamente. Tem o direito a recorrer. Exatamente. Como eu disse aqui, eu já fui multado ao longo da minha vida, eu tenho carteira de habilitação desde 97. Eu, inclusive, ontem estava preenchendo o formulário. Minha primeira habilitação foi 25 de fevereiro, meu aniversário é dia 22, 25 de fevereiro de 97. De lá para cá, obviamente, já levei várias multas ao longo desses anos. Quando eu me senti injustiçado, eu recorri, natural, e ganhei alguns recursos. Outros não, mas ganhei alguns recursos. Mas se a pessoa vou dar um exemplo aqui em Mossoró, ali na rua Melo Franco, quando você vai daqui do centro, chega no cemitério, pega a direita, muita gente quer dobrar a esquerda na 10º Rosado. Aquela conversão é proibida. Foi no governo de Silveira, foi colocada uma placa lá que era proibido. Eu moro na Nova Betânia, eu inclusive morei boa parte da minha vida ali em frente ao Colégio Eliseu Viana. Era uma conversão que eu fazia sempre, até chegar uma multa. E já chegou agora, foi em 2017. Eu já estava secretário municipal, eu não recorri, eu paguei a multa. Eu voltei lá, vi que tinha uma placa, eu não tinha visto a placa. Mas não estava lá a placa, não é proibido, não interessa se o agente está escondido, se está com a melancia na cabeça, se está dentro do carro. O que interessa é se a lei proíbe você de dobrar e se você dobrou ou não. Pronto. Aí agora o caminho que eu faço é pelaquela rua ao lado do cemitério, a estreitinha. Pronto. O Antônio está dizendo que a DPRS está fazendo blitz todos os dias da semana também em Mossoró, como também está fazendo no interior, como foi noticiado aqui há pouco tempo. E o amigo Nivaldo Amaral informa que o sopão mensal da comunidade Jardim das Palmeiras, Santuário de Santa Clara e Comunidade Obra de Maria, mais uma ação de solidariedade, projeto Sopão Mensal, dia 23, sexta-feira, a partir de 15h30, o horário da distribuição no conjunto Jardim das Palmeiras. Olha, o Ministério da Educação sinalizou com a possibilidade de que o bloqueio bilionário no orçamento das universidades federais, institutos técnicos federais, começa a ser revertido a partir de setembro, a partir do próximo mês. Essa informação foi divulgada pela Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior. Essa entidade ela engloba ou envolve os reitores de universidades federais e de escolas técnicas. Há dois motivos que podem permitir a mudança na política orçamentária do governo federal. A expectativa de aumento da arrecadação de tributos em agosto e o recebimento de dividendos pelo governo federal. O MEC, hoje, pela manhã,
a partir dessa notícia que está no site da Andifes, o MEC emitiu uma nota sobre o assunto. Abre aspas. Na expectativa de uma evolução positiva nos indicadores fiscais do governo, o Ministério da Educação vem articulando com o Ministério da Economia a possibilidade de ampliação dos limites de empenho e movimentação financeira, a fim de cumprir todas as metas estabelecidas na legislação da pasta. Caso o cenário econômico apresente evolução positiva, neste segundo semestre, os valores bloqueados serão reavaliados. O contingenciamento, a gente já debateu isso aqui várias vezes, impactou as finanças das instituições de ensino público federal. Inclusive, no Rio Grande do Norte, houve uma reação das universidades e das unidades de IFRN bastante acentuada. O reitor da Universidade Federal Rural do Semiárido, UFESA, que tem um campus central em Mossoró, né, o reitor José Arimatea Matos, que foi entrevistado aqui na bancada do Observador Político, chegou a afirmar que a instituição tem orçamento para funcionar até o início de outubro, embora tenha descartado a ameaça de paralisação das atividades. Nessa mesma entrevista, o reitor disse acreditar que o governo federal reavaliará a decisão tomada no final de março e que deverá reconsiderar a necessidade ou considerar a necessidade de as instituições terem os seus orçamentos cumpridos. O presidente da República ainda não anunciou, não fez a indicação para Procurador-Geral da República. Para ficar bem claro, o Procurador-Geral da República é a pessoa que seria o posto máximo dentre os procuradores da República, os promotores federais, vamos dizer assim, do Ministério Público Federal. Há muitos anos, a associação lá dos procuradores da República, eles fazem uma eleição e encaminham para os presidentes da República uma lista tríplice com os mais votados. E com isso, os candidatos são obrigados a expor suas ideias para os colegas, para a sociedade. Só que, esse ano, a atual PGR, Raquel Dodge, disse que não ia concorrer lá na eleição interna, mas que o nome estava à disposição. Por que isso? O presidente não é obrigado, não existe nada na Constituição com relação a isso, não é obrigado a indicar naqueles nomes. Ele indica quem ele quiser no quadro dos procuradores da República. O que é que aconteceu? Depois que Raquel Dodge disse isso, vários outros começaram a dizer que também poderiam ser candidatos. Que o nome, ser candidatos não, que poderiam ser indicados, que o nome estava à disposição. Até o começo da semana, quem estava com muita força era que o sobrenome dele é Aras, estou procurando, Augusto Aras, que elogiou muito o presidente, fez elogios públicos, falou muito contra a ideologia de gênero, bateu no MST, só que aí a bancada do PSL chegou à bancada do PSL, vídeos e entrevistas de outros tempos, onde o Augusto Aras defendia a esquerda. E aí outros nomes surgiram. Paulo Gonet, que também é procurador, ex-sócio de Gilmar Mendes, tão citado no Noticiário Nacional, Alcides Martins, que é um nome forte na maçonaria, e um nome me chamou a atenção, Bonifácio de Andrada. Quem já leu a história do Brasil vai lembrar que o tutor de Dom Pedro II, porque quando Dom Pedro I foi embora, deixou Dom Pedro II, era criança, e Bonifácio de Andrada foi um dos tutores de Dom Pedro II. E desde o Império, a família Bonifácio de Andrada tem um representante no Congresso, eu não sei como é que se chamava na época do Império, se era Congresso Nacional, não devia ser não, mas não. Câmara dos Deputados, alguma coisa assim, já tinha. E o pai desse procurador foi deputado federal até recentemente, até a última eleição, até 2018. Para você ver, o povo fala aqui que os rosados estão aí há 50, 60 anos, os Maia, os Sarney no Maranhão.
os Bonifácio de Andrade estão há mais tempo, viu? E correndo o risco de assumir a Procuradoria-Geral da República. Vamos deixar um tema aqui que eu gostaria de noticiar, e é bem importante, mas já estamos em cima, né, do nosso intervalo, né, 12h40. Um tempinho, tem entrevista hoje não, né? Não. O presidente Bolsonaro ele tem se mostrado um grande articulador internacional, né? Ele já sentou o pau lá no resultado da eleição na Argentina, já trombou com vários presidentes do mundo afora, já deu um perdido no não é presidente que chama lá da China? Sim. O chefe do Partido Comunista lá, que é quem dirige o país, Xi Jinping, ele disse que não ia se encontrar com Xi Jinping, penso eu que é por causa do alinhamento dele, Bolsonaro, com Donald Trump. E aí a Alemanha, que manda milhões de euros para auxiliar, a título de auxílio para a preservação da Amazônia, eu sei lá se tem algum espião tirando alguma coisa lá da Amazônia, mas a título de preservação... É dinheiro dado, né? É dinheiro dado, não é emprestado, não. Aí o governo da Alemanha disse que ia cortar esse recurso, já que o atual governo brasileiro menospreza a importância da Amazônia e os números apresentados pelo próprio governo federal. E aí disse que não ia mandar mais esse dinheiro, porque, bom, se não estão mais preocupados em cuidar da Amazônia, não vão mandar. Aí Bolsonaro, com a categoria dele, disse, pega essa grana e refloresta a Alemanha, tá ok? Pronto, a Alemanha não tem floresta tropical, né? E ainda disse que o Brasil podia doar sementes, mandar as sementes para a Alemanha. Pois é. Vamos fazer nosso intervalo e daqui a pouco a gente volta. Desfrute o sabor da felicidade nos momentos que pedem um gostinho doce ou para os momentos de sabor mais forte, marcante, porque até o dia mais comum se torna especial com o sabor certo. Desfrute Gelateria e Café. Velocidade, cobertura, estabilidade e maior taxa de upload você encontra na internet TCM Telecom. São 100 mega por menos de R$3 ao dia. E mais, você ainda pode montar seu pacote de TV e internet de acordo com a sua necessidade. Para saber mais, mande mensagem para o nosso WhatsApp 987775638. TCM Telecom, sempre à frente com você. Ela tá no quarto, vai lá. Para algumas crianças, monstros existem e, na maioria dos casos, são pessoas conhecidas. Todos contra o abuso infantil. Disque 100 e denuncie. Deixe toda a sua família conectada com a BrisaNet. Contratando o combo com TV, internet e telefone fixo, você ganha chips Brisa Móvel para toda a família. Isso mesmo, toda a sua família. Consulte o regulamento no nosso site ou ligue 0800 281 3017. BrisaNet, levando o mundo até você. Olá pessoal, eu sou o Vando Souza. Dia 17 de agosto, aqui na nossa TV, tem programa TV Show a partir das 2 da tarde. Muita música, entretenimento, você é nosso convidado. Até Laricinha também vai estar junto, né Laricinha? Eu também, que é da Laricinha. Tá certo, vamos lá. Tá bonita? Tá linda. E o que mais digo o resto? Não, posso Já traça no programa. Olha, meu Deus, lampião, você por aqui? Cabra, não fique aperreado. Não é daqui o supermercado do Precinho? Vim fazer a minha feira. Vou levar um bornó de farinha, quartas de café e muita carne. Oxente, o preço aqui é baixo de verdade. Vou encher a carroça.
volta com o Observador Político pela Rádio 93 FM e pela nossa TV. O ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal, negou um pedido do PCdoB para derrubar a execução antecipada de pena. Tema este que em dezembro do ano passado, em dezembro de 2018, o ministro do STF atendeu a um pedido similar do partido, mas a decisão foi derrubada pelo presidente da Corte, Dias Toffoli. Marco Aurélio é o relator de 3 ações que tratam da possibilidade de prisão após a condenação em segunda instância, que ainda não tiveram um mérito analisado pelo STF. O presidente do Supremo, ministro Dias Toffoli, deve marcar para esse semestre ainda o julgamento sobre a possibilidade de prisão após condenação em segunda instância, ser um dos pilares, que é inclusive um dos pilares da Operação Lava Jato. Edmundo, em relação àquele primeiro tema que você trouxe, de uma reportagem da revista Isto É, trazendo trechos da delação de Antônio Palocci, nós estamos, nesse mês de agosto, numa disputa silenciosa, porém, quem coloca o olhar mais criterioso percebe com até certa facilidade, de uma disputa que visa alterar decisões tomadas no âmbito da Lava Jato, lá no Supremo Tribunal Federal, evidentemente relacionado ao ex-presidente Lula. É que no dia 27 deste mês, o STF vai retomar o julgamento de 3 pedidos de habeas corpus da defesa de Lula. Num deles, e é o principal deles, né, que alega a suspeição do juiz ou do ex-juiz Sérgio Moro. Esse é um habeas corpus que foi apresentado ainda em 2018 e que teve o julgamento suspenso. Os 2 votos dados nesse julgamento foram contrários a acatar o pedido de habeas corpus. Foram os votos da ministra, que foi presidente do STF, da ministra Carmen Lúcia e do ministro Edson Fachin. A turma tem mais 3 votos. Tem o voto do ministro Gilmar Mendes, do ministro Ricardo Lewandowski e do decano do STF, o ministro Celso de Mello. Acredita-se que o voto de Celso de Mello será o decisivo. Por quê? Porque em Brasília é dado como certo que Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski votarão pela liberdade do ex-presidente Lula. E aí fica o placar 2-2, Celso de Mello deve dar o voto de Minerva. Por conta disso, acredito que esse tipo de reportagem, que traz detalhes da delação premiada do Antônio Palocci, certamente a Força-Tarefa da Lava Jato disponibiliza a delação, e aí traz detalhes novos, né, traz novidades que a gente ainda não sabia, que ainda não havia tornado público, como que está na reportagem da Isto É. Isso é para mostrar o seguinte à sociedade, que o STF não pode colocar em liberdade quem foi condenado por ter cometido crimes, como de fato está na sentença, que são crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Bom, só aqui a informação, o Bonifácio de Andrade, que era deputado, foi deputado até janeiro deste ano. Sim. O primeiro ano de mandato dele, deste membro da família Bonifácio de Andrade, foi em 79 até 2019. Edmundo, a notícia que eu queria trazer, Sim. e é muito importante que a gente traga esse tipo de notícia, eu vou até noticiar de forma indignada, porque o corpo de uma jovem grávida, falecida no município de Almino Afonso, passou 14 horas aguardando liberação no Instituto Técnico e Científico de Polícia, ITEP, em Mossoró. O fato ocorreu entre as 18h30 da terça-feira às 9h30 de ontem.
A alegação da médica legista de plantão é de que, por se tratar de uma mulher gestante, o procedimento seria mais complexo e tinha necessidade de uma melhor iluminação. Por isso, ela se negou a fazer o procedimento. A direção do ITEP rebateu a informação da legista, afirmando que a iluminação do ITEP foi trocada recentemente e que é uma iluminação nova e está em pleno funcionamento. Normalmente, um procedimento dessa natureza leva no máximo 3 horas para a liberação do corpo. Porém, a família teve que passar 14 horas passando por dor e humilhação. Por se tratar de um caso de origem lá no município de Almirante Afonso, que é no Alto Oeste Potiguar, esse corpo deveria ter sido encaminhado para o ITEP de Pau dos Ferros, que é distante de Almirante Afonso a pouco mais de 30 quilômetros. Porém, a família disse que solicitou que o corpo fosse encaminhado para Mossoró, porque faltam as condições de atendimento no ITEP de Pau dos Ferros. Olha, é um caso gravíssimo. Essa família, além da dor pela perda do ente querido, passou por humilhação. 14 horas na porta do ITEP esperando a liberação do corpo. Evidentemente que a família pode constituir advogado, pode promover uma ação contra o Estado, eu diria, por buscar esses direitos, né? Mas são coisas que acontecem no serviço público, não só aqui no Rio Grande do Norte, mas o serviço público tem as suas falhas e essa é uma falha grave. Então o ITEP precisa tomar uma posição, emitir uma nota à sociedade que possa explicar corretamente o que ocorreu, já que o estrago emocional feito a essa família, esse aí é inegociável. O moda entre a turma mais jovem, a turma que se acha cool demais, esses cigarrinhos eletrônicos, segundo um estudo divulgado, está aqui no portal R7. Mostra como? A galera cool. Cool é um termo em inglês para dizer que é bacana, sim, descolado, porque solta uma fumaça que não fede como do cigarro normal. A turma nas festas aí tem fumado muito e a moda tem arrebatado aí uma verdadeira multidão. Você vai nas festas hoje, a turminha fuma muito. Eu fumei cigarro Calton e Lux Strike dos 14 aos 36. Eu digo para não dizer, você fumava. Bom, parei. Fumava pouco, mas fumava. E desde que começou essa onda de cigarro eletrônico, eu vejo muita gente que nunca fumou, fumando esses cigarros eletrônicos. Gente que fumava cigarro normal, parou e voltou a fumar. Pois aqui está no portal R7, a manchete é bem... resume tudo. Fumar cigarro eletrônico por 10 minutos equivale a mais de um maço de cigarro normal. Ou seja, passar 10 minutos com o pitozinho lá na boca, soltando aquela fumacinha cheirosa, com sabor de um bocado de coisa. Tem nicotina? Tem, mas tem pouca. Dizem que tem menos. Mas equivale a fumar mais de 20 cigarros. 20. Pra vocês terem ideia, tem gente que fuma 1 ou 2, 3 carteiras de cigarro por dia. Eu fumava uma carteira de cigarro em 10 dias. Tinha dias que nem fumava. Sempre pratiquei esporte e etc. Mas, para quem acha que cigarro eletrônico não faz mal, pesquise, oriente aí seus filhos, seus amigos. Não faz bem, muito pelo contrário. 10 minutos de cigarro eletrônico equivale a mais de um maço de cigarro normal. César, Morgana, do bairro Nova Betânia, que sempre participa com a gente, Morgana Lima, já fez a inscrição. Ela disse o seguinte, olha, eu li em César Santos
sobre a imagem de Nossa Senhora da Conceição em Pau dos Ferros. Você noticiou alguma Certo. coisa? Eu noticiei. Deixa eu só concluir aqui para você fazer o comentário já de uma vez. Aí ela cita Santa Rita de Cássia, que a gente falou até essa semana em Santa Cruz, e disse, e Santa Luzia, uma cidade como Mossoró, fica só na conversa e no papel, olha aí. Olha, Morgana, um abraço e obrigado pela audiência, obrigado pela leitura. Um capítulo do monumento ou santuário de Santa Luzia, eu penso que a gente precisa de um programa inteiro para debater isso. E nós temos algumas informações bem precisas de bastidores do que ocorreu naquele momento triste, naquele episódio triste patrocinado pelo ex-prefeito Silveira Júnior. A gente vai voltar a esse assunto aqui. Essa questão do santuário de Nossa Senhora da Conceição, que é padroeira da cidade de Pau dos Ferros, no Alto Oeste Potiguar, é um projeto audacioso, é um complexo turístico religioso que será construído na cidade alto-oestana. Hoje, o IDEMA emitiu as licenças necessárias para que essa obra possa ser iniciada. Ela é uma obra de 6 milhões de reais, mas que a prefeitura vai construir por etapas. A primeira etapa vai consumir algo em torno de 1 milhão e 100 mil reais. Esses recursos, inclusive, já foram liberados. Recursos de emendas parlamentares do ex-deputado federal, o filho do Zé Agripino, Felipe Maia, e do ex-senador José Agripino Maia. Já foi liberado 1 milhão e 350 mil reais para o início dessa obra. Eu conheci esse projeto, é um projeto bem interessante e que Pau dos Ferros larga na frente, né, em termos de região oeste. Temos um projeto parecido, que é já em funcionamento, de Santa Rita de Cássia, em Santa Cruz do Inharé, né, que esse projeto está consolidado. Mas aqui na reta final... Também atrás, né? Vamos trazer esse assunto. Mas Mossoró é porque, como César disse, foi feito de uma forma atabalhoada que acanalhou. Lógico. Eu diria que não foi nem atabalhoada. Desde o tempo que Rútulo Coelho lançou a história, depois o prefeito Silveira atravessou e fez o que A primeira fez, né? pessoa que eu vi falando sobre isso foi Rútulo Coelho, aqui no Observador Político. Exatamente. Eu ousaria dizer que não foi nem atabalhoada. Mas vamos voltar no outro programa. Eu quero noticiar agora na reta final que a prefeita Rosalba Ciarline antecipa o lançamento do Mossoró Cidade Junina 2020. Ela fará esse lançamento na próxima segunda-feira, às 18 horas, no Memorial da Resistência. A prefeita vai apresentar um novo projeto visual da festa, novidades que serão consolidadas em 2020. E aí a gente chama a atenção o seguinte, olha como o Cidade Junina está sendo tratado de forma mais profissional. Estrondoso que sim, foi, sim. né? Antecipar em quase um ano o lançamento dessa festa, para ter o tempo necessário para organizar, para estruturar, para definir detalhes de atração, de Os polos. hotéis, para quem hotéis, trabalha tudo. com turismo se organizar. Uma coisa fora de série. Isso a gente tem que reconhecer que é uma atitude correta, porque eu penso que o Cidade Junina ele deve ser trabalhado os 12 meses do ano, e não apenas 6 meses ou 4 meses que antecedam esse evento. De fato, por exemplo, quando eu viajo para as feiras, né, a gente faz esse trabalho pelo Cidade Junina, divulgação, tudinho, mas nunca houve um anúncio aqui com tanta antecedência. Em Salvador, a prefeitura anuncia o carnaval com quase um ano antes de antecedência. Em Campina Grande, Caruaru, São João também anunciado com bastante antecedência. Em Mossoró passa a fazer isso. Né? Eu, obviamente, não vou adiantar nada aqui, a prefeita é quem vai anunciar, mas eu garanto que se gostaram desse ano, se prepare para o próximo. Vamos lá, o Silêncio das Montanhas, sortear o nosso livro de hoje. 32 inscrições, bastante concorrido também. Tem dado sempre mais de 30 inscrições. Né? Exatamente. Josemar Azevedo. Josemar, já ganhou aqui, está voltando a ganhar depois de algum tempo. Esse autor é o mesmo autor de O Caçador de Pipas, é um livro que Pipas. fez muito sucesso. Esse livro é fantástico, esse livro. Valeu. Khaled Hussein. Ok, pode pegar na 93 hoje à tarde, já a partir de 2 horas, se você quiser, passa um WhatsApp com a gente aqui amanhã na TV Mossoró. Boa tarde, até amanhã.
Eu vou encerrar minha participação de hoje trazendo Allan Kardec, o codificador da ciência ou da doutrina espírita. O fardo é proporcional às forças, como a recompensa será proporcional à resignação e à coragem. Uma boa tarde a todos e até amanhã. Obrigado a todos pela audiência, tenham todos uma boa tarde e até amanhã, se Deus quiser.